Bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos, a paz, tá certo? Estamos aqui já, estamos já ligados, né? Desde de manhã, quando a gente começa a dar aula, a gente vai entusiasmando, vamos falando, e a gente fica um pouco elétrico. Os professores aí me ajudam. Mas esse é um tempo, né? Um tempo bem oportuno que nós temos... Som, tá saindo aí, né? Que nós temos... de oportunidade, igreja, reino, trabalho, né? E entendemos que nós, como igreja, temos responsabilidades e principalmente quando nós estamos aqui reunidos, também cada um de nós assumimos responsabilidades. E eu tenho tido as oportunidades, além de trabalhar com a nossa sala, né, de EBD, e também quando temos a oportunidade, estamos aqui compartilhando daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, tá certo? Nessa manhã, nós temos um tema, eu achei um tema importante, e quando eu vou citar agora o tema, quando eu falar do texto, eu acho que na maioria dos irmãos aqui vai entender a diferença. Então o tema nosso nessa manhã se chama A Diferença. Pergunta para o seu irmão do seu lado aí. Pergunta para o seu irmão do seu lado. O que é diferença? Pergunta aí. O que é diferença? É uma pergunta abrangente, né? É uma pergunta que pode abranger todas as áreas. Mas quando eu falar para você que nós vamos meditar nos Salmos de número 1, aí você vai ficar mais fácil para saber qual que é a diferença do ímpio e do justo, tá certo? Então nós temos um tema que é a diferença e temos o texto básico, né? Salmos, então, 1, do versículo de 1 a 6. Eu pedi para o Emanuel colocar nessa versão aí, ó, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, acho que nem todos têm, acho que nós temos mais a NVI, eu estou aqui com a ARA, né? Mas vai dar para a gente ter uma linguagem um pouco diferente, mas ela é bem atual também, que vai ser importante, tá certo? Talvez algum dos irmãos, assim como eu, já decorou esses salmos, né? Versículo aí de 1 a 6, em outras versões, mas vai ser importante, então, essa leitura. Alguém pôs um aviso antes? Quer que eu fale, não? Então nós temos aí a reunião dos homens, né, no estudo ainda que está acontecendo, será no dia 28, já o próxima sexta, né, horário aqui mesmo, como já de costume, já do ministério, tá certo? E nós temos também, o que é? Convido você para assistir o filme. Só as mulheres? Ah, sim, então a gente está fora. Estamos fora, né? Mas é muito bom, as irmãs estão sendo movimentadas. Ah, então tá bom. E a fiarada? Parece que tem um grupo também que está na Fiel hoje. Isso. Tem um grupo da igreja aí que está na Fiel. Já voltaram ou não? Não, mas tá fácil, né? O negócio tá... Mais algum aviso? Segunda-feira, né? Segunda-feira com Deus. Nessa semana já também normal, eu e o Rodrigo estamos aí junto com vocês. Lembrando que vai ter uma programação especial no dia 5 de abril, tá certo? Que será o encerramento de missões. Nós vamos ter todo um dia aqui no sábado de oração, o relógio presencial. Dentro do ministério, do grupo da igreja, vai ter horário que você pode colocar o seu nome e você vai ser convidado, já está convidado para isso, tá certo? Vamos à leitura do texto, então. Peço ao Emanuel novamente. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus. Não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 2, pelo contrário, né? O prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. É uma versão
bem atual, mas ela te dá uma ideia. Já tínhamos uma ideia muito da diferença, já tínhamos, né? Toda a versão que você vai ler desses Salmos primeiro é uma versão que já vai te dar uma ideia do grande diferencial. E realmente tem que ser assim. O justo e o ímpio, a linguagem, a forma de caminhar, a forma de conduzir a sua vida profissional, espiritual, a forma de congregar, a forma de conduzir a sociedade, forma de liderança, enfim, em todas as áreas, eu e você, a gente vai conseguir, e a gente sempre está conseguindo observar nas pessoas, infelizmente, os ímpios, infelizmente, os justos. E para a nossa meditação nessa manhã, queremos chamar a atenção dos justos. Nós, igreja, que fomos justificados, que somos guiados, direcionados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. E esses salmos é uma forma de ilustrar isso, de mostrar isso como todo o contexto bíblico. Nós temos um contexto que mostra a diferença. Se não houver diferença, aí vai ficar difícil de dizer que você é um cristão, ou é um crente fiel, ou é um servo de Deus, né? E é uma pessoa que obedece ao Senhor. A diferença tem que partir desde o momento que você levantou a sua mão um dia, eu aceitei a Cristo, e agora sou nova criatura depois do batismo, agora faço parte de uma igreja local, faço parte da igreja, sou da igreja de Jesus. Então a diferença, ela vai acontecer de uma forma breve, rápida, e tem diferenças que você vai ter que lutar pro resto da sua vida para você se comportar e ser como um servo de Deus. Tem lutas, tem batalhas, tem comportamentos, tem situações que eu e você vamos lutar diariamente para ser diferente. A igreja, ela é diferente. Se não houver diferença, nós temos que começar a questionar, então, o nosso comportamento e a nossa vida. Mas já no início aqui eu tenho um tempo até legal, razoável. Prometo que não vou me estender muito, porque é um texto muito didático, né? A versão que você tem aí vai te ensinar, você toda vez que vai ler esses salmos, ele vai trazer esse ensinamento e vai trazer para você essa responsabilidade da diferença. Então a diferença, ela tem que ser notória, não só na aparência minha, não só na aparência de vestimenta, ou de fala, ou de costumes, ou de narrativa, no sentido de jargões, de frases que muitas vezes nós usamos, mas ela tem que ser uma diferença que brota e que nasce de dentro para fora. As pessoas, ela tem que ver em você como igreja essa diferença nesse comportamento em todas as áreas. Então esse vai ser, então, a forma que nós vamos conduzir aqui a mensagem para chamar a atenção dos justos. Porque os ímpios, infelizmente, não estão aqui ainda. A partir do momento que ele entra aqui e se converte, ele vai fazer parte de um outro patamar, de uma outra realidade, que é o que eu e você buscamos. Por isso estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. E os jovens, as crianças que estão aqui também, nós, os pais, liderança, quer que vocês sejam assim. Justo também, andar no caminho correto, andar no caminho do Senhor, para que possamos ser abençoados, como vamos ver aqui nessa manhã, não somente nessa terra, mas por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Como eu e você, nós... Só um amém? Só um? Amém, meus irmãos? Como eu e você sabemos, os salmos, nós não temos o costume de todas as vezes cantarmos aqui os salmos, mas ele é o inário de Israel, ele é o inário do povo de Deus. Israel usava e usa, né, não sei até hoje, nas suas reuniões, eles devem cantar, provavelmente cantam, todos esses salmos, todos esses hinos, que são são 150, né, poemas de cânticos e louvores a Deus. Nós, a igreja aqui local, nós temos o costume de lermos o Salmo em nossas reuniões, de trazermos aqui meditações, porque ele também é a palavra, ele não é só um livro de cânticos ou de louvores, e porque até então ele também é a palavra de Deus considerada dentro do cânon bíblico como nossa referência. O que você aprender nessa manhã aqui, pode pôr em prática. O que você aprender que não é legal, pode tirar da prática também. Tá certo? Porque essa é a palavra de Deus. Ela é uma espada, né? Ela é como uma espada de dois gumes. Então ele é o inário do povo de Deus. Israel toda vez vai cantar isso. Todas as vezes eles vão cantando. E o cântico e a música, ela vai te dar você vai conseguir gravar mais. Você vai conseguir ter um maior entendimento
na sua consciência no que você está cantando. Embora esta deve ser a sua experiência. Quando nós cantamos os nossos hinos, como esse aqui, é bem mais... Não é tão novo, né? Mas antigo, né, o Wesley? Mas a verdade nele está ali, permanece a verdade. O nosso inário, da mesma forma, são cânticos mais antigos, são músicas, mas as letras, a verdade, o ensino, a teologia, está tudo ali. Então basta que eu e você possamos nos atentar para isso. Então é tranquilo, os salmos são vários autores, principalmente destaca Davi, um dos maiores aí, e nessa manhã não é diferente. O Salmo 1, então, ele vai dar início ao livro, ele vai dar início a toda uma série de ensino, embora cantada, embora de louvores, e que também fala de uma forma forte aos nossos corações. Nós começamos, então, falando sobre o justo. Como que é o justo? Como que é a vida dele? Como que deve ser o procedimento dele? Como que eu e você, então, entendemos... Eu pedi para o Emanuel deixar, desde o primeiro, já, Emanuel, deixar aí para os irmãos ir lendo. Então, nós entendemos como que é esse justo. A primeira coisa que o Salmo vai falar, na sua versão aí, na maioria, vai dizer bem-aventurado. Eu gosto dessa palavra, até porque, desde o primeiro momento que eu tive contato com a Bíblia, é bem-aventurado. Mas dentro de uma linguagem aqui nessa manhã, feliz, felicidade. É isso. O justo, ele é feliz. Ele tem felicidade. Ele é uma pessoa que vai receber de Deus esse benefício, essa bênção da felicidade. E aí essa felicidade, ela é independente, meus irmãos. Ela independe. Ela não faz parte de um sentido quando tudo me vai bem. Até nós cantamos aqui, tínhamos uma letra, uma música que fala isso. Não é porque tudo me vai bem. A felicidade que Deus dá, ela excede. Assim como o amor e assim como a paz que Deus transmite e ela nos dá. Ela vai passar por situações. Ela está acima de situações. Em todo momento, nós somos abençoados por Deus com essa felicidade. Embora momentos de lutas, momentos de dores, momentos difíceis, que fazem parte do contexto, eu não poderia falar aqui que o Evangelho só traz felicidade. Não, temos aflições, porque é ensino de Jesus. E Jesus não ensina que nós teremos aflições, mas este bom ânimo, ele vai gerar em nós confiança, ele vai gerar em nós paz, ele vai gerar em nós segurança e também felicidade. Porque qual a maior felicidade de um torcedor do seu time? É o título, não é isso? Como o Corinthians vai vir aí. Desculpa. Desculpa aí. Mas isso, dentro de um contexto de felicidade, ela faz parte de um contexto, de um pacote, vamos dizer assim, que nós recebemos de Deus, porque o texto vai dizer que o justo é feliz, porque ele tem alguns procedimentos. Ele vive de acordo com a palavra, ele vive de acordo com as ordenanças, ele vive de acordo com o que Deus ele nos mostra que é sensato, que eu e você, então, vamos viver. O bem-aventurado, esta é a verdadeira felicidade. E essa felicidade só Deus pode dar. Então, o justo, ele precisa buscar a felicidade? Ele precisa buscar como o mundo? Não. O justo ele não precisa correr atrás de coisas que vai trazer felicidade. Quando eu e você somos abençoados por Deus, quando nós recebemos de Deus, há um contentamento, há uma alegria sim, há uma vitória sim, celebramos a vitória, celebramos momentos de vitória, celebramos momentos de bênção, compartilhamos, e isso faz parte, somos gratos a Deus, mas essa felicidade, ela não está ligada a tempos, ela não está ligada a circunstâncias, ela não está ligada se está tudo bem, se está tudo legal. Estou com saúde plena, estou com o meu caixa, o meu salário, lá em cima, está tudo legal, o meu time está indo, enfim, meu país, o mundo, os meus vizinhos, a minha família, está tudo bem, e ela independe. A felicidade do justo, ela não passa por essa situação. Ela não depende, e as pessoas vão dizer, mas como que você é feliz se os problemas seus talvez sejam maiores que os meus? O ímpio pode dizer isso, mas a felicidade da eternidade, a felicidade que deve ser do justo, a felicidade de conhecer a palavra, a felicidade de congregar numa igreja que faz parte do corpo de Cristo, a felicidade que o teu nome, o meu, já está escrito no livro da vida, a felicidade que quando a trombeta de Deus tocar, você vai ser arrebatado. Quem pode ter essa certeza e convicção, se não pode gerar felicidade? Tem que gerar felicidade, tem que ter alegria no seu coração. Não quero dizer que os momentos difíceis, ele não traz tristeza, traz. As aflições estão por aí,
as aflições nós somos acometidos, mas essa alegria que Deus dá, a felicidade que Deus nos dá, é para os justos. Embora o mundo, como nós estávamos dizendo, eles correm, eles vão atrás da felicidade, eles vão atrás do sucesso, o que mais? Eles vão atrás do dinheiro, eles vão atrás da fama, da riqueza, vão atrás do poder e de uma série de coisas que eles dizem: o dia que eu tiver isso, eu serei feliz. O dia que eu tiver nessa situação é que eu sou feliz. Mas essa é uma felicidade passageira. É por isso que o mundo cada vez está inventando mais e mais eventos. Por isso que o mundo cada vez mais eles inventam situações para que as pessoas ter um momento de felicidade. Quando eles compram seus carros, quando eles compram as suas mansões, quando eles têm a sua riqueza, quando eles são reconhecidos, quando eles chegam ao poder, quando eles mandam e desmandam, quando eles são referência, gera um contentamento, gera uma certa felicidade, mas não é essa. E essa não é a felicidade que Deus pode trazer. Deus vai trazer a felicidade. E nós sabemos que essa felicidade que o mundo traz, temporária, ela vai gerar até uma questão de uma cadeia, de um ciclo do qual precisam diariamente. Por isso que vem os vícios, por isso que vem toda a situação do ímpio buscar diante da sociedade, do mundo e de recursos mundanos do mundo, no sentido para que possam ter um momento de felicidade. É por isso que a pessoa que é usuário, ele precisa diariamente, além da questão física, ele precisa daquele impulso, ele precisa daquela situação para que ele seja feliz, para que ele tenha um momento de contentamento, um momento de êxtase. Mas essa não é essa. Nós não buscamos essa felicidade. Quando eu e você caminhamos com Deus, o justo, ela nasce no seu coração e, embora as aflições possam muitas vezes trazer uma certa tristeza, preocupação e dor, mas a felicidade mora ali, ela está aí. Ela está no seu coração, ela mora em nossos corações, porque há um contentamento, há uma paz, há um refrigério, há diante de Deus, então, o bem-aventurado é aquele. E aí nós vamos ver agora que o justo, então, além da felicidade, ele tem comportamentos. Esse comportamento está aí bem nítido, né? Ele tem aí a própria didática dele. E a primeira coisa que vai dizer que o justo, ele não anda. Ele não anda, ele é aquele que não se deixa levar pelos conselhos dos maus, ele não vai ser aconselhado. E dentro desse próprio primeiro ponto aqui, esse conselho pode ser muitas vezes de um familiar, de um amigo, ou até mesmo de pais incrédulos, que vai trazer conselhos, que vai trazer situações, vai trazer direções para mim e para você, mas embora nós possamos até respeitar os conselhos de amigos, de pessoas que são próximas de você, embora nós somos aconselhados, embora nós temos situações de próprios, até parentes muito próximos de você, traz conselhos, mas o texto vai dizer que ele não anda, ele não segue, ele não se deixa por levar por maus conselhos. O homem mais sábio da terra, ele diz que na multidão, né, nos Provérbios, Salomão vai dizer que na multidão de conselhos há êxito, mas na multidão de conselhos bons. Porque conselhos que o mundo aí fora está dando, situações que o mundo está levando as pessoas, orientações diante da sociedade, está levando cada vez mais para a vida do ímpio. Nós, eu e você, então, justos, nós não podemos parar, nós não podemos dar atenção para conselhos dos maus, tá certo? Então nós entendemos que não seguir aquilo que os ímpios têm para nos aconselhar é algo que faz parte de quem é justo. Nós podemos até respeitar, dependendo da pessoa, você pode ouvir, dependendo do seu avô, sua avó, dependendo de tantas situações de pessoas tão próximas, mas que não servem a Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Se pessoas próximas de vocês, de mim, não servem a Deus, nós respeitamos o conselho deles, mas nós não acatamos e não colocamos em prática o conselho dos ímpios. E aí vai para uma série de coisas que o mundo então aconselha, que os amigos aconselham os seus filhos, que o mundo aconselha, que professores aconselham, que liderança aconselha e que são conselhos de ímpios. Então, o segundo momento na vida do justo, ele não anda, ele não dá ouvido a esses conselhos. O terceiro aqui, ele não vai deter no caminho, ele não para no caminho dos pecadores, porque uma coisa, ele começa a ouvir, ele começa a dar atenção para os conselhos e agora ele vai parar. Então, o justo não para.
O justo não vai parar no conselho, no caminho dos pecadores. Ele não vai imitar a prática deles. Ele não vai imitar as suas condutas. Ele não vai ter como estilo de vida a sua vida pecaminosa, a sua vida de pecado, a sua vida longe de Deus. Porque os pecadores, é assim que eles vivem, é dessa forma que os pecadores vivem. Quando a primeira vez eu ouvi a definição do carnaval, festival, né? Carnavial, festival da carne, festival do pecado, opa! É uma festa para o pecado. Então, como cristão, como igreja, eu não estou nessa prática. Eu não vou festejar o pecado. É dessa forma. Então, nós não celebramos o pecado. O que a igreja faz? É o contrário. O justo é o contrário. Ele não vai parar no caminho dos pecadores. E aí, numa escala, meus irmãos, é grandiosa. É numa escala que eu e você, nossos filhos aqui, os jovens, as lideranças, famílias aqui nessa manhã, tem que dar atenção. Não vamos deter, não vamos parar no caminho deles. Não faz parte, não é nosso, não é nossa cultura, não é nosso comportamento, não é dar ouvido aos pecadores, não é praticar o que eles praticam. Tá certo? O cristão não faz isso, o justo não faz isso, tá certo? Essa é a diferença. Eu não posso imitar, eu não posso ser igual, eu não posso entrar numa situação onde os pecadores estão celebrando e eu também vou celebrar por um instante, eu vou estar aqui, não tem problema, não faz parte. O caminho dos pecadores, o exemplo deles, né? O exemplo deles que não querem, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de Deus e quando vocês falam com elas, quando evangelizamos muitas vezes elas também não querem. Ela vira as costas, o assunto agora não é legal, aí eles já mudam o seu semblante, eles não querem saber de Deus. Então essas pessoas, o mínimo que eu e você nós devemos fazer é respeitá-las, tá certo? Mas não vamos ouvir seus conselhos e nós não vamos praticar. E se ouvir o conselho e praticar, vai sentar. Então aí vai falar que o terceiro momento, ele não se junta, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, que é a versão mais conhecida, mas eles não se juntam com pessoas que não querem saber de nada espiritual, não querem saber nada de Deus, da sua palavra. Eles sentam, quando eles se sentam, quando eles estão em reuniões, é para zombar do que é sagrado. Então, meus irmãos, esse terceiro momento roda dos escarnecedores, roda de quem está escarnecendo, não faz parte do nosso contexto. Isso acontece muitas vezes quando nós somos convidados em festa, não é verdade? Festa de familiares, festa de amigos, festa de pessoas que nós respeitamos, mas não são crentes, não são convertidos, e muitas vezes, depois da primeira, segunda, terceira bebida, começam a zombar da sua fé. Não é assim que funciona? Então, eu não faço parte, o justo não faz parte disso, tá certo? Ele não se junta, ele não vai escarnecer, ele não vai rir das piadas, ele não, embora muitas vezes você vai por respeito, você vai numa festa de uma pessoa ímpia, familiar seu, mas você não vai fazer parte daquele contexto. Começou a rir de Deus, começou a fazer graça com Deus, começou a fazer piadas, como na minha sala já sabe o que é isso aqui, é corte, tá certo? Cadê o pessoal da minha sala? Corta, é isso? Tem que cortar, não deve fazer concessões, nós não fazemos concessões. O justo não tem prazer de assentar com essas pessoas. Então, justiça, o justo, ele tem esse comportamento, tá certo? E mais um momento na vida do justo, porque o texto vai falar muito do justo. Agora o justo, ele vai ter o prazer na lei. O versículo 2 é o contrário de tudo isso que falamos aqui, que você já sabe. Esse comportamento, os conselhos, viver como pecador, viver na sua prática, sentar com eles e depois de sentar, zombar de Deus, zombar das coisas da igreja, que é uma coisa que eles zombam muito, do dízimo. Você é um crente, sentou na roda dos escarnecedores, ele vai falar do dízimo, você dá dinheiro para o teu pastor. Eles começam a zombar de toda a doutrina nossa, eles começam a zombar de todo o ensinamento nosso, e eu não posso fazer parte disso. Eu não posso dar risada. O que eu posso fazer é, você me dá licença, eu vou ao banheiro. E você sai pela tangência, né, Wes? Você tem que dar um jeito de sair e fugir deles, tá certo? Esse prazer aqui, meus irmãos, ao contrário, o nosso prazer, o justo, ele tem um prazer. O maior prazer dele é a meditação da palavra, é a lei do Senhor, é o conhecer a Bíblia, o conhecer a palavra, respeitar essa palavra, viver essa palavra, tá certo? Nós, a Igreja Cristã Evangélica, nós temos um grande lema, um grande tema. Esse grande tema diz o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Fala para o seu irmão do seu lado, se tiver alguém do seu lado. Fala aí.
E não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Vamos falar todo mundo junto. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Se as pessoas zombar de você, você vai ter que evangelizar ela. Porque não conhece nada da Bíblia. Quem começa a zombar da Bíblia e dizer o seguinte, é papel, é um livro antigo, é dos judeus, é isso. Olha, essa pessoa está precisando que você agora tome a postura de falar a verdade para ela e você vai saber o momento certo. Então ele tem prazer, e esse prazer então do justo é conhecer mais, é aprofundar mais. Estamos aqui com a nossa EBD, estamos aqui com os pequenos grupos, estamos aqui e você tem todo o privilégio na sua casa de acessar, de ler 3 ou 4 versões. Então nós não temos mais como fugir dessa realidade. O nosso prazer é esse. Nosso prazer é estar aqui, o prazer é estar lendo a palavra, esse deve ser o maior prazer. E quer saber de uma coisa que o Satanás, nosso adversário, quer tirar isso. Ele põe tanto entretenimento, tanto lazer, tanta festa, tanta situação, e a palavra vai ficando, ele vai perdendo o prazer da lei. Mas não, o justo, ele tem prazer, e nesse prazer, no finalzinho ali, ele vai dizer que ele medita de dia e de noite, é o aprofundamento. Não é superficial só. O superficial é quando eu e você convertemos. Tá certo? Quando eu me converti, eu lia Daniel, o livro de Daniel, até a metade. Quando você chegar na parte escatológica, eu pulava, eu não estou entendendo nada. Mas é superficial, é o primeiro momento. Né? E hoje você tem que aprofundar mais, você tem que ir mais fundo. E aí nós temos muitas ferramentas, tá certo? Então essa, meus irmãos, é a situação do justo. O próprio texto ele vai falar sobre isso, é bem didático. Ele não anda no conselho, ele não para no caminho deles, ele não vai assentar para escarnecer, e ele tem algo que ele precisa fazer. Se tem uma coisa que o cristão tem que fazer, é a meditação, é a sua devocional, é a sua leitura. Hoje você tem vários recursos. Se não dá, coloca a Bíblia no seu carro para ouvir. Quem tem a Bíblia para ouvir no carro, põe. Está na cozinha, põe. Está no fogão, põe. Na empresa, pode? Dependendo do momento. Eu cheguei numa empresa, lá está o maior forró. Eu falei, não, mas você pode ouvir o forró aqui? Pode. Na hora do intervalo. Então põe o seu smartphone ali. Põe o seu iPhone também para eles ouvir a Cassiano. Cassiano, né? Cassiano? Quem mais? Projeto Sol. Quem mais? É isso. Quem? Aline Barros? Aí. Falaram que a Aline estava no carnaval, né? Jesus. Hã? 3 palavrinhas também. Ele está nessa época aí das 3 palavrinhas, né? Mas é isso. É de dia e de noite, para você estar alimentado, para o justo estar alimentado. O justo está forte. Quer que o justo seja forte? É meditar de dia e de noite. E aí vem a pergunta, como é que estamos, né? Como é que está essa sede, essa fome da palavra, a nossa meditação, a nossa leitura, né? Como é que estamos nesse patamar? O segundo ponto não pode ser diferente, vamos ser mais rápido aqui, porque vai falar do ímpio. O ímpio também tem aqui a sua informação aqui. Por isso que fala da diferença. Vamos ver aqui então a questão no versículo 4, o Emanuel em diante, vai falar então de acordo com o ímpio. O ímpio não acontece assim. O ímpio não é bem-aventurado, ele não é feliz. Mas o ímpio, ele é como o vento, ele é como a palha que o vento vai levar ele para todo lado. Por isso que eles estão procurando tudo. Por isso que eles vão em shows, em eventos, em jogos, nada contra, no sentido. Mas eles estão buscando nisso, eles estão buscando em toda a situação do mundo que oferece, eles estão experimentando. Porque o vento vai levar eles para onde eles querem ou não querem. O vento vai levar. Porque, como dizia uma pessoa importante no país, nós não conseguimos ainda estocar o vento. Porque ele vem de lá, e vem de cá, e vem de lá, e vem aqui. Mas esse vento, quem que controla? Quem que vai controlar o vento? É só o próprio Deus. Mas quem está na direção do vento vai ser levado pelo vento. Nesse sentido, a palha vai ser levada. E é interessante que esse ímpio, quando se trata da palha, não tem fruto nenhum. O ímpio não tem fruto, ele tem o quê? Consequência, ele tem resultado da sua decisão, porque ele é levado para fazer coisas que quer, que não quer, porque é o vento que leva ele. Se o vento for hoje para o norte, ele vai. Se é para ir para a balada, ele vai. Se é para ir para a droga, ele vai. Se é para o adultério, ele vai. Para a prostituição, ele vai. E todas as coisas que o mundo está levando, ele está indo e praticando. E o texto vai dizer lá em Daniel que eles aplaudem, eles incentivam e aplaudem quem vive daquela forma. E o ímpio é assim.
então ele vai ser levado para qualquer lado, ele não tem fruto porque é só palha. Para quem trabalhou na lavoura sabe muito bem disso. Ele é retirado, o fruto é retirado e sobra só aquela palha, não tem fruto nenhum, e a palha vai secar, e essa palha vai ser queimada e extinguida. É assim que funciona. Nós vamos ver agora no finalzinho já da mensagem, tá certo? Vamos ler os 5 aí, Emanuel. Não, vamos parar por aqui, já nós chegamos no 5. Então a grande diferença é que nós, a igreja, nós temos frutos. Nós, a igreja, vamos dar fruto. Nós não somos como palha levado. O ímpio é como palha, é levado para qualquer vento, não só de doutrina, não só de religiosidade, de teologia. É levado para qualquer lado e está bom para ele. Ele está aplaudindo, ele está rindo. Ele está super legal nessa área, porque ele está indo para todos os lados, experimentando, provando, até porque eu tenho que ter liberdade para escolher, porque ele não conhece a palavra de Deus, então é levado para todos os lados, não só teologicamente, não só na questão espiritual, mas também de comportamento. O comportamento dele vai mostrar que ele é ímpio. O comportamento do justo vai mostrar que ele é justo, que ele serve e que ele medita na palavra e ele tem alguns cuidados. O terceiro ponto aqui, passando já para o nosso aqui, o terceiro ponto, o que vai acontecer então, primeiramente com o justo, dentro dos Salmos? O justo, então, no versículo 3... Vamos voltar aqui, o que vai acontecer com o justo? Vamos voltar ali. No versículo 3. Essas pessoas, ela vai ser como uma árvore. Ela vai ser uma árvore plantada junto do riacho. Ela vai dar o fruto, as folhas não vão murchar. E tem uma coisa aqui, que até no nosso meio talvez vai soar como... Será que é verdade? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ia falar, assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Meus irmãos, aqui é uma promessa. Quando não acontece, não vai culpar Deus. Quando não acontece, não culpa você também. Talvez tenha que ser uma autoanálise. Mas quando não acontece, é uma direção de Deus. E muitas vezes você tem que entender, como o pastor está dizendo aqui, tem que entender quem é que está com a bola, qual a situação. É você, é o próprio Deus, é o próprio mundo, é o inimigo? Não. Então, tudo quanto essa pessoa vá a promessa para nós, que seremos abençoados aqui. Então, vai acontecer na vida do justo aquilo que Deus prometeu nos Salmos. Ele vai te abençoar, ele vai te ajudar, ele vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Além da questão de vida pessoal, familiar, mas ele também vai dar muitos frutos. E os frutos não é só aqui dentro, são frutos que a sociedade, como eu falei no início, vai observar na sua vida. Frutos espirituais. É esse que eu e você, nós devemos estar preocupados. Que as outras coisas vão ser acrescentadas, como diz o versículo. Buscai a Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós entendemos então que nós seremos abençoados por Deus. Nós seremos conhecidos de Deus. Porque no versículo 6, Emanuel vai falar, lá no finalzinho, porque o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. E aqui nessa versão que eu estou, vai dizer lá no finalzinho, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece, Deus te conhece, Deus conhece a sua vida, conhece a sua casa. Então esse é o benefício de estarmos caminhando com Deus e tomarmos a decisão de sermos justos, porque um dia servimos a Deus, agora somos justificados por Deus. Seremos abençoados nessa terra e em tudo que nós fizermos, porque o próprio Deus tem essa promessa para nós. O justo, ele tem só a ganhar. Aquele que serve a Deus, ele tem só a ganhar. Não, tanto nessa terra, como na própria eternidade, tá certo? Mas o que vai acontecer com os ímpios, de acordo com o texto? O que vai acontecer no versículo 5? Volta lá, Emanuel. Que no dia do juízo, essas pessoas serão condenadas. Meus irmãos, se o ímpio tiver essa convicção, se o ímpio tiver, aquele que não serve a Deus, algum amigo seu de escola, nossos vizinhos, se ele tiver a percepção, dizer o seguinte, terá uma condenação. E para onde que eu estou indo? Eu estou indo para ser condenado? Então, ele não vai se salvar, ele vai ter na vida dele essa mudança. Mas até ele não se salvar, até ele não conhecer a verdade, ele é um ímpio, ele será condenado. Ele vai ficar separado do justo e principalmente separado de Deus, como fala no versículo 6, a parte B do 6. Vai dizer que o fim dos maus é a desgraça e a morte. E aqui vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio não tem benefício nenhum. Embora aparentemente, no tempo presente, na realidade agora, eles acham que eles estão ganhando. Eles acham que são
os que estão vivendo. A alegria deles é essa. A felicidade deles é essa. Porque para eles o morrer acabou. Satanás inventou algumas histórias. Satanás inventou algumas mentiras. Que há uma reencarnação. Que o mundo acaba para quem morre. Que não vai haver condenação. Que Deus é bom no final, vai salvar todo mundo. E aí nós entendemos que não. Os ímpios serão condenados. Vai ficar separados. Eles terão a morte eterna. Eles, além da morte física, eles também terão a morte eterna, que é a separação de Deus. Eles vão perecer. Os maus, o fim deles está aí. Desgraça e morte. É forte, né? Essa versão. Mas aqui fala que ficarão separados eternamente. Irmãos, é um salmo, como foi para os irmãos, bem didático. Ele mostra essa diferença. Oro, peço a Deus, a minha casa, aos meus irmãos aqui nessa manhã, tenham realmente essa percepção do que faz o justo. E também a percepção do que os ímpios estão fazendo. O que nós podemos fazer, além de viver tudo isso, e outras coisas, outras áreas, principalmente como sociedade, como pessoas, como igreja, influenciarmos esse mundo. Mas nós podemos já agora trazer a nossa conclusão e aplicação aqui nessa manhã, já terminando já com os irmãos. Como eu já disse para os irmãos, então, a nossa aplicação aqui, a igreja, o justo, tem a promessa. Tem a promessa de Deus. Por isso nós devemos servi-lo e nós devemos andar no seu caminho. E andar nesse caminho custe o que custar. No Brasil, parece que é fácil. Vamos dizer assim, parece que é fácil nós sermos crentes. Nós não temos a perseguição, nós não temos essa afronta, nós não temos esse impedimento. Então nós temos uma liberdade, toda liberdade, que eu e você devemos viver como justos. E vai te ajudar vai me ajudar e vai ajudar vocês, essa meditação dia e noite na lei dele. Essa meditação diária, esse alimento diário, para você não ficar fraco, para você não ficar desanimado, para você não perder forças. O que mais que nós podemos aprender aqui nessa manhã? Que os ímpios, além de não ter a verdadeira felicidade, eles julgam a verdadeira felicidade pelas suas mansões, pelo seu poder, pelas suas características, que acham que eles estão vivendo perfeitamente. Eles não estão vivendo a verdadeira felicidade. Mas no final, o caminho deles é de morte. O caminho deles vai perecer. Eles serão condenados eternamente. Tá certo? Nós entendemos que esse é a diferença. Não tem verdadeira felicidade. Porque o mundo não traz a verdadeira felicidade. Só Deus pode dar. E só os justos que têm essa felicidade, essa verdadeira felicidade. Além de ficar longe dos seus na eternidade, eles também vão ficar longe do Criador, longe de Deus, num lugar chamado Lago de Fogo. Concluímos então que uma vez nós, igreja, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos, nós somos justos, somos livres. E nós devemos viver como pessoas livres, como salvos. Essa é a diferença. Quando você, jovens aqui, a liderança aqui, famílias aqui, as pessoas olharem para nós, eles, por mais que não aceitem, eles vão ver essa diferença. Na alegria sua, na paz que você transmite, na palavra que você vai levar, na forma que você conduz os seus negócios, a sua casa. Nós chamamos isso de homens justos, pessoas salvas, pessoas que temem a Deus, pessoas que são abençoadas, têm a verdadeira felicidade aqui nessa terra, mas a maior felicidade é quando eu e você nós entrarmos para a eternidade, encontrarmos com o nosso Senhor Jesus lá no arrebatamento nos ares, e aí nós estaremos para sempre. Não temos como medir essa felicidade. Um dia sim, a Bíblia em Malaquias vai dizer que seremos como um bezerro soltos da estrebaria. Quando ele sai para o campo, quando eles saem, são soltos. E ali é uma maior festa para eles. Eles saltam, eles pulam, eles regozijam. E assim será também. E fechando aqui, talvez, se você vê alguém pulando muito lá no céu, vai ser eu. Amém? Eu espero que você esteja pulando junto comigo. Vamos pular, vamos saltar de alegria, porque agora os justos que têm a felicidade aqui, vai ter a felicidade eterna. Esse é o resultado da nossa caminhada. Embora muitos como nós passamos pelas aflições, não confundam a aflição, não confundam as provas, não confunda que Deus não está com você, Ele está com o justo. A promessa para a vida eterna, a promessa para essa terra e a promessa para a eternidade. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento.
Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez de ouvir a sua palavra, mais uma vez de alimentarmos, mais uma vez de nos fortalecermos diante da jornada, da caminhada. Não é fácil. Quando nós lemos assim, quando falamos assim, parece que é fácil. Mas o dia a dia, as lutas, as aflições, as batalhas contra o mundo, contra o adversário, contra as pessoas, ó Deus, que está contra o Evangelho. Sabemos, ó Deus, que em outros países, outros irmãos estão sendo perseguidos, presos, estão sendo, ó Deus, até mortos por causa do Evangelho. Mas sabemos, ó Deus, que essa é a nossa jornada. Esse é o caminho apertado. Esse é o caminho dos justos. Essa é a porta estreita. Esse é o caminho apertado, mas é o caminho dos justos, que a palavra vai dizer que vai nos conduzir para a vida eterna. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, é o que nós te pedimos nessa manhã. Nos ajude, ó Pai, a andarmos, a vivermos dessa felicidade, não andando no conselho dos ímpios, não parando na roda deles, não ouvindo seus conselhos. Pelo contrário, queremos influenciar, queremos viver como justos para que outros também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito obrigado a Deus por essa igreja, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada família, por cada líder nessa manhã. Aos demais irmãos, ó Deus, que não estão aqui, que logo mais à noite nós tenhamos um maior número ainda de adoradores, de adoração, para louvar o seu nome, para ouvir a sua palavra. E abençoe essa tarde, que nós tenhamos um domingo abençoado na sua presença, que na nossa casa, no nosso dia a dia, esteja a tua paz. E essa felicidade que o justo tem, a felicidade, a paz e o amor que o Senhor nos dá. Oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vira para o seu irmão e diz assim: nós somos justificados por Jesus. Então você é justo. Amém? Se alguém perguntar, você é justo? Eu sou. Porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Amém?